Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você estiver vendo, que a presença de Deus, do Espírito Santo, esteja presente na sua casa, na sua família, trazendo alegria, renovo e uma semana abençoada. Vamos lá? Convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo em Mateus capítulo 13, dando continuidade no nosso propósito semanal da leitura bíblica, para conhecer ainda mais da carta que o nosso Pai deixou para nós. Então vamos lá? Pega uma aguinha, um cafezinho, como eu sempre falo, e vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 13 é a parábola do semeador. Vamos lá? Sim. Tá aí com a sua Bíblia também? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Aqui, gente, Jesus tinha uma multidão esperando ele na praia, então ele entrou em um barco e ficou ali próximo à margem, né? Aonde ele pudesse ser visto de uma forma melhor e ouvir as pessoas e também as pessoas ouvirem ele de uma forma melhor enquanto ele pregava o evangelho, certo? Sim. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e convencer-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí, gente, aqui a gente vai dar continuidade daqui a pouco. Jesus explica essa parábola. Aqui nós temos 4 tipos de terrenos, né, amor? Sim. 4 tipos de terreno que Jesus explica que o semeador deixou cair as sementes. E ele explica usando essa analogia conosco, né? Nós que estamos ouvindo o evangelho. Como eu disse para vocês, o evangelho é acima de uma religião. O evangelho, essa carta que o Senhor nos deixou escrita, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de propósito de vida, é uma mudança de valores. Nós já não vivemos só por esse
curto período de tempo na terra, mas nós já vivemos pela eternidade aquilo que ultrapassa a morte, que é o que? A nossa ressurreição, onde nós seremos ressuscitados. Então a gente já vive pela eternidade e não só por esse curto período aqui na terra. Então vamos lá? A primeira semente que o Senhor nos fala que caiu à beira do caminho e não frutificou, e essa semente se perdeu, ele usa o quê? Aqueles que não querem entender, né? Que não querem criar raiz com aquilo que o Senhor nos ensina. É aquele que não quer ter compromisso com as coisas de Deus. Então essa é a palavra quando a pessoa não quer mudar, ela não quer se fortalecer nas palavras do Senhor e criar raiz. Aqui a gente nem fala de religião, mas criar raiz para a eternidade. Então aquela palavra é como uma semente que caiu à beira do caminho e se perdeu. Quer falar algo? Igual a pessoa, ouve a palavra, mas para ela é indiferente. É a pessoa que ouve a palavra, mas é indiferente para ela, não tem tempo. Sustenta a palavra, não tem valor para ela. Não tem valor. Então veio as aves e fez o quê? Comeram essa semente. Presa fácil. Presa fácil, né? O segundo terreno que caiu a semente foi o terreno pedregoso, As pedras. que é as pedras, né? E fala que logo ela brotou, porém não tinha raiz, né? E como não tinha raiz, o sol veio e a queimou. Então é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas aquela palavra não gera mudança de comportamento, não gera alegria de uma vida diferente, com valores do alto. Então aquela palavra, ela se perde, né? Ela recebe com alegria, ela até tem alegria quando ouve aquela palavra. Mas, porém, aqueles problemas do cotidiano ou a vida nossa, né? Que aqui na Terra nós teremos problemas e aqueles problemas consomem a palavra. Ela já não se lembra mais daquela palavra que leu, que ouviu. Então, aquela palavra, como no terreno pedregoso, a raiz não se fortalece, né? A raiz na palavra não se fortalece. E os primeiros problemas ela já abandona. O que o Senhor nos ensinou e nos ensina, né? Mais alguma coisa? Isso. É isso. E a terceira semente cai nos espinhos. Que é o que os espinhos? São as preocupações nossas dessa vida, né? E nós colocamos, muitas vezes eu, você, nós colocamos esses problemas como Senhor da nossa vida. E aí não sobra lugar para a palavra. Não coloca em prioridade a palavra de Deus. Não coloca em prioridade a palavra de Até Deus. vai, escuta a palavra, se emociona, tudo, mas não vive, sim, não até vive a palavra, mas a prioridade não é Deus. Não é a palavra. Não é a palavra. Até na explicação eles falam o quê? Que muitas vezes o engano das riquezas sufocam, né? Às vezes o coração do homem, o coração nosso, a ganância nossa, né? Fica só ligado ao quê? Ao ter, ao ganhar, ao trabalhar. E é importante sim trabalhar, viajar e comer do fruto do que a gente planta, né? Isso é bacana e é lícito e é legal. O problema é quando isso se torna a tua razão de vida. Isso torna o seu respirar, né? Isso se torna o teu Deus. E aí eles falam, aí o Evangelho fala sobre essa semente que cai entre os espinhos, que é a preocupação dessa vida, né? Que aí o que? Não brota, não fortalece e mais uma vez a semente se perde. A semente é a palavra do Senhor na nossa vida. E a semente que cai em boa terra é aquela que germina, que frutifica e que tem raiz e que dá frutos. E a Bíblia fala, e o Senhor Jesus fala, que dá frutos de 100, 60 e até 30 por um, conforme a capacidade. E aqui eu me lembro até a parábola dos talentos, né? Que o Senhor, depois a gente vai ver mais pra frente, mas ele dá a cada um conforme a sua capacidade, conforme ele vai crescendo no reino, né? E levando as boas novas e fazendo aquilo que agrada o Senhor. Continuando aí, gente, mais alguma coisa, amor?
Abra comigo aí, abra não, continuando lendo comigo no versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. O maligno, gente, é o mal, né? O inimigo das nossas almas. Nosso inimigo não é os nossos inimigos não são de carne, osso ou sangue. Os nossos inimigos são os anjos caídos, né? São aqueles que veio para matar, roubar e destruir e tirar nós do caminho do que o Senhor tem para nós. Então aqui ele fala, né? Portanto, ouça o que significa a palavra. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno, que é o Satanás, né, o diabo, vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Porque, gente, a gente ter essas palavras como norte na nossa vida, às vezes não é só oba-oba, só alegria. Às vezes vai gerar incômodo, né? Porque muitas vezes é dar não para nossa vontade, para fazer a vontade do alto. É dar não para o que é errado, né? É se posicionar e não negociar com aquilo que não agrada ao Senhor e que não é coerente, que não é correto. E mais uma vez eu falo, e muitas vezes muitas pessoas vão se sentir incomodadas, às vezes pelo seu posicionamento, pela sua forma de ver, de agir, de conduzir, né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. De ver, de conduzir, e isso não vai ser só oba-oba, só alegria, vai gerar muitas vezes confusão, conflito, né? Porque você não vai negociar com o que é errado, com o que não é bom. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente, deixa eu só ver aqui, quanto a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Né? Então aqui que caiu entre os espinhos são tantos problemas, né, da vida, são tantas coisas que a pessoa às vezes está passando, que esses problemas, eles sufocam a palavra nela, ela não consegue nem pensar nas coisas do alto, porque os problemas dessa vida a sufocam. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse aqui, gente, esse último que caiu em terra boa, somos nós, né? Eu, você, quando a gente se esforça, a gente quer realmente que esse evangelho, com essa palavra, crie uma metanoia em nós, crie raiz no nosso coração, e onde a gente começa a viver segundo os valores do reino, não segundo os valores daqui, né? Daqui dessa terra, os valores das pessoas daqui, mas os valores que o Senhor deixou para nós aqui. E é esses valores que começam a nortear as nossas decisões, as nossas alegrias, os nossos medos, até mesmo quando a gente enfrenta, né, uma doença, uma situação difícil, nós sabemos que o Senhor, a vontade dele prevalecerá e o melhor ele fará por mim, por você, por nós. Certo? Essa foi a palavra de hoje, a palavra do semeador. Convido você a meditar nessa palavra, não só fazer comigo o estudo aqui agora, essa leitura aqui agora, mas vá até seu quarto, leia essa palavra, peça para o Senhor discernimento, tá? E conheça ainda mais dessa carta que ele deixou para nós. Ah, e a segunda parte, né, amor? Sim. Que é a parte que ele fala
aquela parte que ele fala assim, ainda que estejam, que ele cita Isaías, né? Que ele fala, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Aqui o Senhor fala que muitos, mesmo ouvindo a palavra, vão escolher continuar naquilo que desagrada ao Senhor. Muitos, mesmo ouvindo essa palavra, vão escolher continuar vivendo aquilo que o Senhor já falou, que não é correto, né? Que não é o certo, aquilo que o Senhor já ensinou. O Senhor nos chama a um posicionamento do que é certo e do que é errado. Eis que eu coloco para você hoje a luz e as trevas. O que você vai escolher, né? E aqui o Senhor fala que muitos, eles não vão porque eles fecharam o coração. E mesmo ouvindo a palavra, e mesmo tendo conhecimento do que é certo e do que é errado, vai escolher viver o errado. Aí continuando, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O Senhor nos ama e Ele quer nos curar, né? Ele quer curar principalmente a nossa incredulidade, curar os nossos medos, os nossos anseios, porque quando Ele entra na nossa vida, de nada mais temos falta. Ainda que estamos em meio a uma turbulência, a presença dele nos dá paz, nos dá alegria, nos traz renovo, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele e começamos a viver como quem tem um pai amoroso, zeloso, porque ele é o Deus Criador, o Deus Pai, e ele nos ama. O desejo dele é que todos nós, ouvindo essa palavra, sejamos o que? Salvos, sejamos curados e sejamos alcançados pelo amor dele e pela misericórdia dele que se renova a todas as manhãs. Assim está escrito na palavra dele. E essa foi a palavra de hoje. Desejo que você esteja uma semana abençoada, guardada, protegida, remida, né? E alcançada por Deus. É isso que eu desejo para mim e para você. Que Ele esteja presente conosco em todas as nossas decisões e em tudo que é importante para nós. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, se preocupa conosco, se preocupa com aquilo que nós nos preocupamos. Ele é um Pai amoroso, né? Então essa foi a palavra de hoje, uma semana abençoada, uma semana protegida, e que o Senhor faça morada na sua casa e que o Senhor visite você durante o dia, nas madrugadas, e que Ele seja e que você se sinta amado por esse Pai, o qual você foi feito imagem e semelhança. Uma excelente semana, gente. Vai dar boa noite, pessoal? Boa noite. Boa noite. E acho que semana que vem, né, Di? Semana que vem o Di vai estar comigo aqui também nos vídeos. Até mais.